antecedentes o início do século XIX, grande parte do que conhecemos hoje como sendo a Alemanha estava configurada no tradicional Sacro Império Romano-Germânico, constituído por vários reinos e ducados independentes politicamente uns dos outros. Em 1806, o Sacro Império Romano-Germânico, que havia sido fundado no século X, foi invadido pelas tropas napoleônicas e, em seu lugar, foi criada a Confederação do Reno, que passou a ser uma área de domínio de Napoleão Bonaparte. Após o fim da era napoleônica, formou-se o Congresso de Viena, que, entre 1814 e 1815, tomou várias decisões em relação à Europa pós-napoleônica. Entre essas decisões, havia os princípios da legitimidade e do equilíbrio, que garantiam o retorno das fronteiras dos países europeus ao que eram antes da expansão territorial promovida por Napoleão, assim como a divisão de alguns territórios, que ficaram sob o domínio dos países que haviam derrotado Bonaparte. Foi assim que a Confederação do Reno foi transformada em Confederação Germânica, composta por 39 estados, incluindo a Áustria e a Prússia, que passaram a tutelar o restante dos estados, pequenos fracos politicamente. Eles representavam apenas os seus respectivos soberanos, não os povos que os habitavam, o que passou a gerar muito descontentamento. Controlada por seus dois maiores estados, a Confederação Germânica era presidida, em termos políticos, pela Áustria, em razão de sua tradição e influência desde a época do Sacro Império. A Prússia, o estado mais rico e poderoso da Confederação, cabia à vice-presidência. A liderança austriaca continha o poder dos prussianos sobre os pequenos estados, mas a Prússia, rica, moderna e industrializada, via nesses estados uma possibilidade de unificação e criação de um único estado, forte e poderoso. A partir do seu domínio, dessa forma, começava a nascer a ideia de criação da Alemanha. O desejo prussiano de retirar a Áustria do seu caminho, aliado a interesses econômicos e a conflitos bélicos envolvendo mais territórios que faziam fronteira com a Confederação Germânica, fez nascer a Alemanha moderna. Na segunda metade do século XIX, primeiro passo para a unificação em 1834, aproveitando os movimentos liberais de 1830 iniciados na França cedilha maiúsculo A, os estados alemães estabeleceram o Zollverein, que consistia na união aduaneira entre os estados da Confederação Germânica, exceto a Áustria. Com essa medida, eliminaram-se as taxas alfandegárias de seus membros e uniformizaram-se pesos e medidas, facilitando a livre circulação de mercadorias e a ampliação do comércio. O Zollverein impulsionou o desenvolvimento econômico e industrial da região, beneficiando especialmente a Prússia, já que essa união contava com grandes reservas carboníferas e uma extensa malha ferroviária. Com a ampliação do mercado consumidor, as indústrias prussianas alcançaram um rápido crescimento. Em 1848, a Alemanha presenciou a difusão dos movimentos liberais, que, então, apresentavam um novo conteúdo ideológico, as ideias socialistas, voltadas para a defesa dos operários e crítica à exploração burguesa. Essas ideias liberais e socialistas se expandiram pela Europa, tomando feições nacionalistas, dando origem à Primavera dos Povos. Entretanto, os movimentos liberais e nacionalistas de 1848 foram prontamente sufocados pelas forças conservadoras e favoreceram a hegemonia da burguesia industrial sobre os demais setores. Movimento de unificação alemã. O processo de unificação política da Alemanha foi liderado pela Prússia, o estado mais industrializado e desenvolvido da Confederação, governado pelo rei Guilherme I. Este ascendeu ao trono em 1861 e nomeou Otto von Bismarck como seu chanceler, cargo correspondente a primeiro-ministro, que se constituiu no articulador do movimento pela unidade política alemã. Bismarck pertencia à aristocracia agrária prussiana, os Junkers, e, utilizando-se de ideais nacionalistas, uniu os proprietários de terra à burguesia industrial sob o ideal de unificação. Modernizou o exército e ampliou a malha ferroviária, satisfazendo a burguesia, movimentando a economia e enriquecendo a Prússia. Ele acreditava que a unificação além só seria possível por meio de guerras, que seriam decisivas para unir os estados alemães a um propósito comum. Nesse contexto, 3 importantes guerras ocorreram durante o processo de construção de uma unidade alemã. Guerra contra a Dinamarca, 1864. A Dinamarca exercia o controle dos ducados de Schleswig e Holstein, de população predominantemente alem, desde o Congresso de Viena, em 1815. Bismarck incentivou que os príncipes desses ducados se rebelassem contra o domínio dinamarquês. Para recuperá-los, Bismarck realizou uma aliança com a Áustria e, em pouco tempo, a Dinamarca foi vencida. Então, o Ducado de Holstein ficou com a Áustria, ou de Schleswig, com a Prússia. Guerra Austro-Prussiana 1866, Bismarck acusou a Áustria de má administração do Ducado de Holstein e, aproveitando que ela estava envolvida em uma guerra com a Itália, a qual lutava pela sua unificação e pelo reino lombardo-vêneto, invadiu Holstein, anexando-o ao domínio prussiano. Após essa vitória, Bismarck criou a Confederação Germânica dos Estados do Norte.
Porém, ainda faltavam os estados do sul, estados da Baviera, de Baden, Württemberg e Hesse-Darmstadt. Guerra Franco-Prussiana 1870-1871, Bismarck passou a incentivar o nacionalismo germânico nas regiões ao sul e a xenofobia aos franceses, denunciando as pretensões imperialistas de Napoleão III sobre a região. O objetivo de Bismarck, ao acender o sentimento nacionalista em tais estados, era provocar uma guerra contra a França, consolidando, assim, a unificação e incorporando a região da Alsácia-Lorena, rica em ferro e carvão, necessários para o desenvolvimento industrial. O pretexto para conflito foi uma questão relacionada à sucessão ao trono espanhol. A Prússia lançou a candidatura de Leopoldo de Hohenzollern, primo de Guilherme I. A França, sentindo-se ameaçada, exigiu que a Prússia retirasse candidatura. As negociações estavam sendo feitas por telegramas entre Guilherme I, da Prússia, e Napoleão III, da França. Bismarck aproveitou o momento e adulterou um telegrama do rei da Prússia ao rei da França, a fim de provocar os franceses, que declararam guerra à Prússia em julho de 1870. Para enfrentar a máquina de guerra prussiana, Napoleão III retirou suas tropas de Roma, fato aproveitado pelos italianos para a anexação de Roma à Itália, e movimentou-as em direção às fronteiras alens. A guerra contra os franceses resultou na união dos estados do sul sob a liderança prussiana, completando a unificação política alemã. Em janeiro de 1871, tropas alens cercaram Paris, e a França reconheceu sua derrota. A França, derrotada, foi obrigada a indenizar a Alemanha pela guerra, com a entrega da Alsácia e Lorena. Essas regiões, ricas em minérios, eram de extrema importância para a indústria francesa. Sua perda provocou um grande sentimento de vingança contra os alemães, denominado revanchismo francês, que se tornou um dos fatores que resultou na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Além disso, os alemães, em um ato provocativo, utilizaram a Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes para conceder a Guilherme I, da Prússia, o título de Kaiser, imperador, do Segundo Reich, Segundo Império Alemão. A criação do Segundo Reich dentro da França foi considerada uma humilhação e uma desonra aos franceses, aumentando ainda mais a rivalidade entre França e a Alemanha. A unificação política transformou a Alemanha, em pouco tempo, em uma das maiores potências europeias da época, ampliando o número de nações que iriam entrar na disputa por mercados e territórios com outros países continente europeu.